Vamos lá, então, rapidinho aí para a gente ver a questão do desenho de topografia. Então, o desenho técnico de topografia, ele é normatizado, né, já junto com o desenho técnico de arquitetura e urbanismo, tá? NBR 492. Então, a planta de rascunho, né? Essa é a planta onde nós fizemos a modificação das curvas de nível, é a planta onde nós definimos a saia do talude, né? A saia do talude, até onde esse talude vai, qual é o espaço que o talude ocupa dentro do terreno. A saia do talude vai definir para a gente esse espaço. Então, o que eu faço? A gente insere aí rampas e escadas, né? As rampas e as escadas. Professor, como é que eu faço com rampa e escada? A sugestão é que você coloque nas rampas e nas escadas, você coloque muros de arrimo embaixo das rampas e das escadas, tá? Não tente fazer talude, né? Professor, mas tem gente que fazer talude para da rampa? Tem, mas como a gente está com um desenho básico, a gente não vai nem tentar fazer. Tá? A sugestão é que você coloque muros de arrimo embaixo das rampas e das escadas. Tá? Então, vamos colocar no padrão. Qual que é o padrão? A gente precisa apagar as tracejadas. As linhas tracejadas são para auxiliar no nosso desenho numa planta de topografia acabada. Essas linhas tracejadas não existem, tá? Até porque a linha tracejada é a linha que existe, mas ela está escondida, ela está atrás de algum outro elemento, tá? Na norma, linhas tracejadas desta forma. As linhas de projeção são traço dois pontos, né? Na norma anterior já era traço dois pontos, mas ninguém usa. Na norma atual, permanece em traço dois pontos. A gente teve uma atualização ano passado, em junho do ano passado. Ano passado é 2021, tá? Então, é uma atualização recente. Isso é uma coisa que não mudou. Tem muita gente que vai falar que é diferente, mas não é. Tá? Sempre foi traço dois pontos, projeção. Não é o caso aqui. Mas vamos lá. Então, a linha tracejada não existe. Então, você vai apagar a linha tracejada e vai apagar também a linha, né, das curvas modificadas. Professor, mas deu tanto trabalho para fazer, por que eu já não fiz direto? Porque não tem como, você não tem como fazer a saia do talude, saber o tamanho do talude, se você não fizer a modificação do jeito que foi explicado na outra aula, tá? Então, por isso que nós temos essa modificação, tá? Isso aqui você usa para fazer a maquete física ou a maquete eletrônica, tá? Então, fica assim, aí como é que fica a representação? Fica xoxa? Não, a norma diz que eu tenho que usar a achura de talude. E a achura de talude, ela é colocada desta forma, né? Um traço inteiro e um traço até a metade. Um traço inteiro e um traço até a metade, tá? Para um lado e para o outro, um talude de aterro e um talude de corte. E aí, muita atenção com relação a onde está o traço até a metade, aonde fica o traço inteiro. Então, esse tracinho até a metade, ele é desenhado no ponto mais alto do talude. Então, bater o olho, você sabe que o platô é o ponto mais alto desse talude e o terreno natural é o ponto mais baixo. Aqui, como é o talude de corte, o ponto mais alto do talude é o terreno natural e o plano nivelado platô é o ponto mais baixo do talude. Então, essa definição, ela deixa claro aquilo que a gente espera, tá? Então, esta é a representação. Aí é claro que você vai fazer a representação correta também de escadas e rampas, né? Você vai procurar lá na norma, a representação correta, vai escrever os nomes dos platôs, vai colocar aí o nível em cada platô, tá? É claro que o platô 2, ele sofreu um pequeno aumento aqui, ó, com a presença do patamar da escada, né? Que não é patamar, ele é o próprio platô.
tá? Eu escolhi colocar ela virada, né? Se eu tivesse colocado ela direto, não ia precisar desse patamarzinho, tá? E aí você faz a representação, né? Sobe, enumera os degraus, tá? Vamos enumerar o degrau do jeito certo. Como é que você enumera o degrau? Você enumera o degrau com relação a quantos degraus existem. Mas tem gente que conta 1, 2, 3, 4 degraus. A gente não conta piso, a gente conta o espelho. Você conta quantas vezes você levanta o pezão para subir na escada. Então, eu levantei o pé aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, tem gente que conta o degrau, o piso do degrau, 1, 2, 3, 4. Tem gente que conta o patamar, né, a chegada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão errados os dois. É para você contar o número de espelhos. Cada linha, né, cada linha significa um desnível, significa que você tem um espelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Correto? A representação de escada também escreve sobe, né? Ou põe a bolinha, escreve S, escreve a inflação 10% e põe a setinha. Tá? Então, esta é a representação, né? Faz a indicação de corte, né? Caso existam cortes, caso você vá fazer, eu sugiro que faça cortes. Então, como é que eu faço o corte? Né? Então, você vai usar a planta de rascunho. Tem que ser a planta? Tem. A planta de rascunho chama de rascunho para você utilizá-la, né, em outros elementos, para fazer a maquete e para fazer o corte. Mas por que eu preciso da planta de rascunho para fazer o corte? Porque eu preciso desse tracejado aqui do terreno natural, tá? Então, define aí aonde o corte vai ser passado. O ideal é que o corte passe sempre nas rampas e nas escadas, tá? Então, seria ideal fazer o corte B aí, passando pela escada. E aí você faz corte normalmente, né? Você vai trabalhar aqui com o gradil de alturas, né, de 20 em 20, que é a mesma proporção da planta, e aí você vai trazer os pontos, né? A gente vai trazer os pontos lá da linha natural do terreno, tá? Do terreno natural. Primeiro você desenha a linha natural do terreno, para depois fazer no corte a modificação. Então, você tem a linha natural do terreno, que é essa que está em rosa, tá? E aí nós trabalhamos a modificação. Tá? A modificação do terreno nesse ponto onde ele aconteceu foi dessa forma: defini o nível 240, o nível 140, então desenhei aqui os tamanhos. É claro que aqui o nível 240 ele avançou um pouco mais daquele planejamento ideal, inicial, tá? Então, tem um corte aqui, um aterro, no nível 140 tem um corte e eu tenho um aterro. Você vê que aqui o taludinho é pouca coisa, né? O talude aqui ele é bem pequeno, tá? Se eu passar um corte num outro ponto, eu vou ver com mais clareza essa questão dos taludes. Então, esse é o terreno natural. Eu desço aqui o tamanho do talude, ó. Desço o tamanho do talude. Se eu estivesse cortando esse talude aqui, também faria, tá? Não vou fazê-lo porque eu tenho aqui, na verdade, a rampa, né? E a rampa, o cálculo da rampa, ela acabou não cabendo, ela teve que entrar um pouquinho dentro do talude, certo? Então, defini aqui, ó, defini o talude, né? Completamos o terreno, né? Vamos lembrar que você sempre demonstra um pedaço do terreno do vizinho no seu corte, você nunca para nos limites do seu terreno, tá? Então, aqui, ó, para definir os limites do terreno, eu ponho um nível lá em cima e um nível lá embaixo, né? Então, os platôs, você também coloca o nome, né, do platô, coloca o nível do platô, escreve LNT e finaliza o desenho de acordo com a norma, tá? Com espessuras. Aquilo que eu corto, ele é mais grosso, tá? A linha natural do terreno, a gente também representa ela aí de tracejada,
tá? Que é uma linha que não existe. Que ela for para marcar o terreno que foi modificado. E aí, né, vem com a Ashura, né, a Ashura que não está de acordo com a norma, depois você vai lá na norma para ver qual é a Ashura correta. Isso aqui é muito usual de escritório, né, a gente utilizar a Ashura maciça. Né? E aí, né, o terreno, a planta de topografia, né, finalizada, ela é finalizada dentro de uma prancha, e uma prancha que tem carimbo, que tem margem, né, onde nós temos espessura de linha, né, ali não dá para ver, a visualização é ruim, a espessura de linha é feita de forma correta, de acordo com a norma preconiza, tá? Planta do terreno original, planta de topografia original, planta de topografia modificada, com a indicação do corte, né? A indicação do corte você define aí, né, aonde o corte vai estar representado e o corte na prancha. E essa planta é uma planta de rascunho, vamos lembrar disso, ó, tá? Vamos lembrar que a planta é uma planta de rascunho, né? E aqui é para a gente visualizar o que a gente fez. Então, sugiro que você sempre faça maquete, né? De preferência a maquete física. Eu acho ela mais fácil de trabalhar do que a maquete eletrônica. A maquete eletrônica, você trabalhar a topografia nela, você vai sofrer bastante, tá? Então, inicialmente, eu sugiro a maquete física para a gente trabalhar aí nos projetos de topografia.